Olá, eu sou o Charlie Pereira e venho falar do nosso projeto integrador semestral, no qual vamos abordar o seguinte tema: o apoio à tomada de decisão em processos de engenharia. Bom, antes do início de qualquer produção, é necessário o seu planejamento. Qual a mão de obra necessária, os maquinários, os insumos, os prazos, o controle. Desde o início da produção até sua logística, é necessário planejamento, que é feito pelo PCP, Planejamento e Controle da Produção. Muitas vezes esse processo esbarra em detalhes que acabam causando atrasos para o andamento da produção de determinado produto. E o que vamos abordar aqui é justamente isso: a redução no tempo de espera ou lead time nos processos de PCP. Importante saber que dentro dessa dinâmica de solução de problemas no processo produtivo, é indispensável a aplicação dos itens confiabilidade, engenharia de métodos, pesquisa operacional e psicologia e sociologia do trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é John e vou falar um pouquinho sobre a empresa na qual utilizamos para fazer o projeto integrador desse semestre. A Granei é uma metalúrgica especializada na fabricação de peças mecânicas especiais e seriadas em pequena ou larga escala, de acordo com a necessidade dos clientes. Hoje a Granei ela está estruturada com uma fábrica em Guarulhos, numa área de 6.000 metros quadrados, com 4.800 metros quadrados de área construída. E tem no seu portfólio peças usinadas, estampadas e caldeiraria leve. Né? Como principais clientes, podemos citar as montadoras, né, Mercedes e Toyota, e também a Hyster, que é uma empresa fabricante de empilhadeiras. Além disso, para atender às rigorosas exigências dos seus clientes, a Granei ela desenvolveu processos, ferramentas e dispositivos, na qual foi certificada pela ISO 9001 e também, por necessidade das montadoras, foi certificada pela ISO TS 16949, também conhecida como a IATF. Olá, Renan falando com vocês agora e falando um pouquinho do engenheiro de produção, da engenharia de produção, que tem sido uma das áreas de maior desenvolvimento em diversos pontos. A gente pode perceber essa importância da atuação do profissional da engenharia, tanto ela no planejamento de controle de produção ou até mesmo em alguns aspectos ligados à higiene e segurança do trabalho, à engenharia do produto, à logística e distribuição. E também que garante uma maior qualidade no processo, maior rapidez, que resulta na satisfação dos clientes. Com a integração de toda a cadeia da produção, os contratos estão ficando cada vez mais criteriosos e exigentes, e no que diz respeito à pontualidade das entregas, qualidade dos produtos. Com a tão discutida indústria 4.0 se tornando uma realidade, é comum que os colaboradores da indústria tenham esse um pouco mais de receio em serem substituídos pelos robôs. Agora, quando a gente fala da área de PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção, essas ferramentas de automatização elas não excluem a necessidade de uma análise crítica de um profissional com a vivência do seu segmento na indústria. E um dos pontos principais da automatização da produção é justamente economizar tempo, eliminando o máximo possível das atividades manuais. E uma tarefa muito comum nesse meio são os preenchimentos das planilhas em Excel, que apesar de auxiliar muito nas informações diárias, também demandam um tempo muito precioso para a empresa e para o programador. E com a utilização desses sistemas integrados, os sistemas ERPs, o colaborador ganha mais tempo para realizar as tarefas, diríamos, mais importantes, que dependem um pouco mais da dedicação. E a grande dificuldade encontrada que iremos tratar neste projeto é o tempo gasto com a impressão de desenhos para comprar documentação que vai seguir por todo o fluxo da fabricação de cada peça, porque é feito sim manualmente através de um sistema alternativo, entrando um por um em cada desenho e realizando a impressão, demandando um tempo demasiadamente grande e não agregando valor a este Bom, gente, processo. para entender um pouco o sistema ERP, né, que a gente utilizou aí no trabalho e será abordado a seguir pelo Renan Medina, a gente fez uma pesquisa, né, sobre alguns sistemas, em específico dois sistemas que são amplamente utilizados na indústria, nas empresas, né, como um todo. Podemos citar o TOTUS, né, que é uma empresa brasileira, líder em software de gestão,
que facilita a vida das empresas, né, utilizando várias faces aí, por exemplo, como no setor financeiro, né, com plano de contas, contas a pagar, a receber, né, ou então estoque, né, que ele gera um sistema para controlar a movimentação, a gestão de inventário, né, consulta de estoque, ou até no faturamento, que é o mais importante da empresa, né, realizando pedido de vendas, notas fiscais e o mais importante de tudo, né, a análise gerencial, né, verificando aonde a gente pode aumentar no markup, diminuir, né. Também temos o SAP, que é um sistema integrado de gestão empresarial também, né. Ele de uma empresa alemã, né, líder no segmento de softwares corporativos também. Só que a diferença do TOTS para o SAP é uma só. O SAP você consegue comprar ele por módulos, né? Então, por exemplo, eu estou com uma dificuldade em controlar o meu sistema de vendas, então eu compro o módulo SD, né? Que é vendas e distribuição. Também posso comprar um módulo específico para compras, né? Ou um módulo específico para desenvolvimento de novos produtos e assim por diante. Já o TOTOS, ele dá esse leque de informações num todo, né? Então, assim, às vezes se você tem um setor como o setor da qualidade, por exemplo, que já está estruturado, você vai ter aquela ferramenta mesmo que você não precise naquele momento. O Q4 é o sistema ERP que é utilizado pelos funcionários em todos os setores da Graney, e ele faz parte do grupo QS Consultoria e Sistemas. Esse sistema é utilizado desde a diretoria, o financeiro, o RH, o departamento de compras, planejamento, na engenharia, qualidade, no desenvolvimento, pela equipe da área fabril, na área de beneficiamento, que é onde são os envios e recebimentos de itens que vão realizar algum serviço em terceiro, na portaria e também na expedição. No planejamento, o fluxo é da seguinte forma: o cliente envia o pedido de compra aprovado e a carteira já em formato Excel, já atualizada com o pedido, e é realizado o input no sistema, que gera todo o cálculo de necessidade para o período firmado, que irá ser realizada essa produção. E gera também as requisições de compras de toda a matéria-prima, de chapa, ferro chato, parafuso, porca, arruela, de barras. E junto a essa requisição de compras também são geradas ordens planejadas de fabricação. Essa tela que estamos vendo agora é a tela inicial do Q4, que possui os módulos do lado esquerdo e em cada módulo possui as áreas de funções, que você faz alguma edição necessária, de consultas, para trazer alguma informação registrada, e de relatórios, que geram, claro, relatórios, que podem ser exportados e enviados por e-mail ou até mesmo impressos. Esse é o módulo do PCP, e aqui podemos ver algumas das funções que podem ser realizadas, desde o ajuste de estoque, alimentação da produção, cálculo da necessidade, que falamos agora há pouco, gerar ordens de fabricação planejada e sequenciado, gera o programa de produção, gerador de gráfico, entre outros. Esta é a tela onde serão exibidas as ordens planejadas depois do cálculo da necessidade, inserindo a data do período e o cliente em questão. Aqui, como podemos ver, colocamos o período de 1/9 a 9/9 do cliente Heister e Ali. Daí as ordens aparecem nesta tela aguardando para ser confirmada antes de liberar para a produção ou alterar alguma informação necessária. Aí também tem algumas informações como o início e fim da fabricação, a data de emissão da ordem, o código do item, a descrição, a quantidade de peças, a unidade, o tipo da ordem, se ela é vinculada ao ordem mestre, e o cliente. Para exemplificar o problema, aqui vemos do lado esquerdo o volume de documentos de itens que precisam ser fabricados em uma semana. E do lado direito já o volume de 2 semanas de fabricação. Nesses documentos impressos mostrados anteriormente, tem a ordem de fabricação e a ficha de processo, porém também é necessária a impressão do desenho. Mas estes desenhos eles não ficam disponíveis no Q4, por algumas dificuldades de armazenamento e revisões que até o momento não foram informadas. O SIS é um programa auxiliar que diversos setores usam para conseguir informações que o Q4 não fornece,
como por exemplo os horários de chegada e saída de veículos, dados do motorista, números de notas fiscais que seguiram com cada carro, documentos de qualidade, normas, instruções, agendas e também consultas e impressões de desenhos, que é o principal motivo do projeto e a tela que vemos nesta imagem. Aqui é um exemplo de como é realizado hoje, colocando o código um a um no campo de pesquisa, como a gente pode ver o código GA00001301. Quando é clicado no botão lista, o item vai ficando então listado neste canto inferior direito, para depois clicarmos no botão da impressora e enfim serem impressos. Aqui já é a lista com alguns itens inseridos. Podemos ver aqui 155 desenhos que foram colocados um a um. Como ferramenta para entender essa dificuldade, realizamos algumas entrevistas com a equipe de programadores e o time de TI da empresa, que reforçou muito sobre a dificuldade em ter uma base de dados desatualizada e com informações não 100% confiáveis, e que não se conversam, o Q4 e o SYS. Resumindo, vemos que é ineficiente esta preparação dos documentos com os desenhos por causa do tempo gasto. Como solução para esta dificuldade, foi utilizada uma tecnologia já conhecida dentro da empresa, mas que estava sem acompanhamento, que é o SYS-2. Daí também foi realizado algumas alterações de cadastros obsoletos e incluindo novos cadastros para realizar os testes de funcionalidade do projeto. Aqui podemos ver já na tela do SYS-2 a tela para cadastro de novo produto. Aqui vemos a tela para cadastro de um novo desenho do sistema, onde é inserido o código de nomenclatura Granei, clicando no botão de mais do lado esquerdo superior ao lado da impressora. Como exemplo, foi inserido o código GU00001033 e preenchido os campos necessários importantes e necessários para o cadastro, como o tipo do arquivo, o código, nome do cliente. Também podemos ver a data e o horário do cadastro realizado e também o responsável pelo cadastro. Vemos aqui a nova tela para consulta dos desenhos no SYS-2, já com uma diferença e uma nova melhoria que no campo de pesquisa pode ser digitado qualquer informação que será realizada a busca, tanto com o código da Granei como o código do cliente, ou descrição, ou até mesmo o conjunto. E antes era necessário identificar o local da pesquisa que você teria que realizar a busca. Nesta parte é onde é colocadas as informações da ordem de fabricação, apenas filtrando a data de emissão, que ela foi gerada, e informando o cliente. Depois clica no botão Carregar lista UF. A busca vai trazer todas as ordens deste período e deste cliente com a informação se possui o desenho cadastrado e se ele já foi impresso. Aqui podemos ver toda a informação que retornou depois de clicar no carregamento da lista de UFs, do período já com os respectivos desenhos. Como vemos os itens GE1909, GE1944, GE3541, GE0130, GE0111 e o GE1909, já com os cadastros dos desenhos que foram realizados. Já os demais itens ainda precisam ser concluídos. Clicando no quadrado da seleção do lado esquerdo, já pode selecionar todos os itens ou apenas o que quiser no momento, e clica para imprimir, eliminando todo aquele processo de inserir um a um os códigos no sistema, depois realizar a impressão. Também é possível realizar a exportação de um relatório com as informações geradas, para poder ser arquivado de acordo com a necessidade ou para até mesmo ser enviado por e-mail para alguma necessidade. Após a conclusão do projeto integrador e a mudança do sistema ERP utilizado na empresa Granei, verificamos como resultado que o funcionário que utilizava do recurso, do sistema para imprimir desenhos, ele demoraria em torno de 2 dias para imprimir os desenhos necessários para produzir determinado produto ou conjunto. E hoje ele demora 2 horas para executar a mesma tarefa, uma evolução significativa. Então, notamos que com essa mudança ele consegue executar outras tarefas utilizando desse tempo ocioso.
Depois de toda a pesquisa, o grupo enxerga que nesta etapa do projeto houve êxito nesta melhoria do processo de PCP, buscando a redução do lead time. Vimos também através das entrevistas que os próprios colaboradores não estavam satisfeitos com este processo que já se tornava um dos motivos de atraso na entrega final. Fica comprovado também que esta revisão no processo para reduzir o tempo gasto afetará positivamente toda a cadeia. O nosso grupo traçou um plano para essa ideia com os responsáveis para a implantação de uma revisão do ERP SIS e novos cadastros para ter um banco de dados confiável. Acreditamos que essa evolução no processo será muito bem recebida pelos colaboradores e pelo time envolvido por essa implantação, e que testes realizados com alguns itens estratégicos pelo grupo demonstrou ser satisfatório. Esperamos que você que está nos assistindo tenha captado a significância dessa melhoria e que possa servir de motivação para qualquer outra oportunidade. O nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau!